construa alguma coisa para criar valor aos seus clientes, a todos os stakeholders, que se você criar valor de forma sustentável ao longo do tempo, o maior valor possível vai ser atribuído a esse negócio. Exatamente. A saída é consequência. Olá, sou Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócios, 10, indo pro 10º agora. Né? Tá entrando no ar esse podcast, a gente já tá chegando no nosso 10º, Estratégia do Motor 2, né? Maravilhoso. E protagonistas aqui do GA Podcast, o Gestão do Amanhã Podcast, o projeto tem nos trazido muita satisfação, né, Salibão? Muito legal, né? É muito legal, principalmente porque a gente pode falar com mais gente, né? E faz o Sandrão e eu passarmos mais tempo juntos, né? Porque estudar mais. Nós somos muito ocupados, né? E a gente às vezes tem dificuldade até da gente se encontrar, né, Sandrão? E estudar mais, né, Salibão? A gente se prepara muito. Eu acho que eu nunca estudei tanto para um podcast como para esse aqui, né? Os nossos. O Sandrão passa uns temas lá cabeludos, viu, pessoal? Olha, e hoje o tema é legal, foi uma sugestão do Salibão, né? Não conta toda a história, só vamos dar uma spoiler pra galera saber o que está por vir. Nós vamos desvendar o que está por trás da mente de um dos empreendedores mais bem-sucedidos da história, não é, Salibão? Talvez o, né? Talvez o. Talvez o, né? E por trás disso tem uma história deliciosa do Salibão. História incrível, né? O material que vocês vão ter acesso aqui, ele é exclusivo, Salibão. Ninguém nunca teve acesso a esse material, correto? Exatamente, Sandrão. Posso falar do nosso protagonista aqui, os dois Pode. protagonistas? Só não conta a história, que eu tenho meus recadinhos, mas conta o protagonista. Regis McKenna, né? Regis McKenna é a mente de marketing por trás. Foi o cara que colocou o marketing no Silicon Valley, né? Sim. O Silicon Valley lá atrás, que não era nem Silicon Valley ainda, né? Sim. O pessoal falava de semicondutores, a tecnologia estava pegando tração. E quem levou o pensamento era um lugar técnico, né? Que só falava de partes técnicas, né? E quem colocou o marketing no Silicon Valley foi o Regis McKenna, né? E ele que foi o primeiro mentor do Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs entrou na sala dele, ela com 20 anos de idade, 19 anos de idade, né? E aí o resto é história, né, Sandrão? Ele foi o primeiro mentor. Então o Regis McKenna foi o primeiro mentor do Jobs e o Salibão é amigo do E Salibão. continuou 35 anos, né? 35 anos. Ele acompanha toda a trajetória do McKenna. Então, o conteúdo que a gente vai trazer aqui é justamente uma interpretação do Regis McKenna sobre o processo de mentorar um dos maiores, se não o maior empreendedor desse século, Steve Jobs. Você vai ver que tem achados incríveis. Mas antes da gente ir pro conteúdo, alguns recados importantes para você. Hoje eu tenho 3 recados importantes. Anota aí 3. Primeiro, se você ainda não nos segue, nos siga. Dá lá um follow no YouTube, dá lá um follow no Spotify, se você prefere nos ouvir. É a forma mais ágil que você vai encontrar para ser notificado dos nossos conteúdos. Além disso, você vai aumentar, né, Celebra? Porque o algoritmo reconhece isso, aumenta o alcance desse conteúdo, que é um conteúdo voluntário que nós fazemos para o mercado. Então, primeira recomendação que eu tenho para você é nos siga. Segunda, faça seu comentário. Você deseja ter algum conteúdo explorado aqui por nós? Deseja que a gente trabalhe algum tipo de tese e tal? Fique à vontade. Mande no seu comentário. Hoje, mais ou menos, metade dos conteúdos que a gente gera já são sugestões da nossa audiência. Por mês, metade, no mínimo, é sugestão da nossa audiência. E o terceiro, não pedido. Fique até o final, que você vai ter uma surpresa hoje no nosso conteúdo. E não é sorteio. Vai ganhar um presente. Não é sorteio. Não é sorteio. Todos que ficarem até o final vão ganhar um presentaço. Esse daí é para expandir a mente, né, Salibão? Certeza, então, Sandrão. Tá preparado? Vamos nessa. Salibão, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Você falou do Regis McKenna. Você já comentou que foi um dos precursores do pensamento sobre gestão no Vale do Silício. Como surge... De marketing, pensamento de marketing. Você trouxe a sugestão desse podcast baseado numa experiência que você teve com o McKenna, que gerou um conteúdo exclusivo para HSM. Conta um pouco dessa história para a turma, Salibão. Bom, a minha história com o McKenna começou antes de conhecê-lo, né? Eu, no meu MBA em International Business, na Darla Moore School of Business, na Carolina do Sul, naquela época, você estudava um ano, depois você fazia um estágio de 6 meses em alguma empresa, e depois você voltava 3 meses e acabava. Era muito legal, porque você tinha uma parte teórica, uma parte prática, assim, depois voltava e misturava os dois, era fantástico, né? E quando eu fui, ganhei meu MBA, o meu estágio, eu estagiei numa empresa chamada Byte Systems, uma empresa que fazia programas de software para a indústria da confecção.
E isso era 1985, né? Quando eu fiz o primeiro ano, depois fui fazer o estágio. E no meu primeiro dia de trabalho, né, o meu chefe fundador, na verdade, eu era o quarta pessoa da empresa, né? Porque uma startup de 3 pessoas, né? Eu era o quarto. Bom estágio, né, Sandrão? Você já entra lá no pau, né? No pau. E aí o meu chefe, o fundador, o Sr. Ben Goss, ele pegou e falou: você tem que ler esse livro, né? E botou o livro do Makina. 85? 85. Né? 85. Que livro, Salibão? Chamado The Regis Touch. Regis Touch. The Regis Touch, o toque do Regis, né? Eu olhei aquilo lá, era um jovem, tinha 25 anos, né? Tinha feito a graduação em business, né? Em gestão, em marketing e finanças. E aí eu comecei a ler aquilo lá, ele colocava a questão do marketing de uma maneira diferente, né? Que as empresas tradicionais, né? Tá. E aquilo me chamou muito a atenção, sabe? A maneira como ele colocava de estratégia, porque o foco dele era empresas de tecnologia, né? Tá, sim. Ele foi assim, foi o cara que fez o lançamento do primeiro computador pessoal da Apple, o lançamento do primeiro microprocessador, ele fez o lançamento de vários primeiros, né? Ele influenciou muito o pensamento do pessoal do Vale, né? Dessa fase que são os pioneiros do Vale. Exatamente. Chamados pioneiros a turma do Vale. era muito técnica, ninguém sabia como colocar isso no mercado, Sandrão, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Era um lugar bem restrito. Engenheiros. Todos os engenheiros, né? Esse é o ponto. E o Regis, ele já tinha trabalhado como vendedor, como no comercial de várias dessas empresas, e aí abriu a empresa dele, né? Que era uma mistura de marketing e relações públicas. Tá. Né? E aí eu li o livro, fiquei encantado com a maneira como, apesar dos meus 25 anos, como ele colocava a gestão, que era uma maneira diferente de tudo que eu já vi. E aí passou, né? Eu fiz o meu estágio, aprendi muito bem, fiquei encantado com o livro, levei aquele livro debaixo do braço. E depois, quando a gente começou a HSM, em alguns meses, um ano depois, quando a gente começou quem trazer, né? E eu cheguei pro Harvard, temos que trazer o Regis Makina, né? Ele falou, ninguém sabia quem ele era, né? Ninguém sabia. Aí eu expliquei para ele e realmente a gente ficou encantado. Falei que esse cara pode ser diferente pra gente, né? Porque a gente não podia só viver do Philip Kotler, do Michael Porter, né? Tinha meia dúzia de grandes gurus. A HSM que tinha que ter um pipeline de palestrantes e pensadores muito grande, né? Sim. E aí eu fui. Só que naquela época o Regis Makina tava bombando no Silicon Valley. Né? Imagina, 85 Apple, Sandrão, você tem ideia do que era aquilo? Bom, depois de muita insistência, você sabe, né? Eu tenho coleções de nãos de palestrantes assim, cara, vir no Brasil para HSM naquela época, cara. Em 85, perda tem que tirar de tempo, visto, né, cara? Nossa senhora. Imagino que era isso. Coisa... Poucos voos. Nossa, não. Coisa assim. Hostil, Sandrão. Hostil. Então eu tinha que vender. Bom, no final eu insisti tanto que eu consegui marcar uma reunião com a secretária dele, Sandrão. Com a secretária. Gayle Host, whatever are you? Gayle Host. Marquei com a secretária dele, né? E quando eu cheguei lá, imagina, começo da HSM, Sandrão, dinheiro contado, cara. Puta, tive que ir lá pegar um ônibus, um trem, cavalo, para conseguir chegar no Silicon Valley, né? E quando eu chego lá, Sandrão, a mulher esqueceu da reunião, eu tinha viajado, Sandrão, a secretária dele, Sandrão. Ninguém tem ideia. Tomou o bolo da secretária. Eles acham, eles veem aqueles gurus lá, eles não têm ideia que eu passei por trás, né, para conseguir. Você tomou o bolo da secretária. Tomei bolo da secretária, né? E ela me pediu desculpa depois, né? Falei, não tem problema. Mas não foi só ele, hein? Eu já tomei na Suécia também. Do Ian Carlson também. Apareci Moments of Truth. Apareci em Estocolmo, o cara esqueceu, Sandrão. Esqueceu da reunião, Sandrão. As pessoas não têm ideia. Esse presidente da Scandinavian Airlines. Eles viam aquela turma no palco. Da Southwest Airlines. E acha que é tudo fácil, né? E aí respirei fundo, não dei bronca. Respirei fundo, acontece, imagina. Não, eu tô acostumado. E continuei. Aí a HSM pegou tração, nós começamos a trazer umas pessoas mais fortes. E aí eu comecei a chamar a atenção do Regis Makina, porque Peter Drucker, né, essas coisas, né? E o Peter Drucker sempre foi o ídolo dele, né? Do Makina. E aí chamou muita atenção. Quando nós conseguimos trazer o Drucker, o Makina chamou muita atenção. E eu consegui uma reunião com o Makina. E aí sentei com ele e ele concordou em vir. E aí nasceu uma grande amizade também. Uma grande amizade, até hoje, né, Salibão? Ele é um dos, eu diria que era um dos 10 palestrantes que realmente desenvolveu uma amizade muito forte comigo, né? E aí você teve uma ideia de pedir para ele uma memória
de como foi a relação, o que ele aprendeu na relação com o Jobs, Pois correto? é, ele tinha uma proteção muito forte da relação com o Jobs, porque o Jobs, quando estava começando a Apple, né? Ele aproximou o Regis McKenna. Eu imagino, Salibão, até você falando, né? Como o McKenna era um especialista em marketing, o Jobs era um cara de marketing. Exatamente. Deve ter se apaixonado, deve ter tido um fit os dois, né? O Jobs é brilhante até antes de começar a Apple, porque ele identificou o McKenna como um cara, né? Como um cara que poderia ajudá-lo, um mentor ideal para ele, não onde ele queria chegar. Ele tinha o quê? 19, 20 anos de idade, né? Então, o McKenna, ele se tornou, assim, quase que um segundo pai para o Steve Jobs, né? E a relação deles durou 35 anos até a morte do Jobs. E ele protegia muito essa relação, falava pouco, né? Nunca não expunha. E, logicamente, meu sonho era trazer o Jobs. Ele me colocou em contato com a secretária do Jobs, né? E o Jobs falou, olha, ele só fala em evento da Apple, não aparece em lugar nenhum. E a gente, então, entendi, né? E começou esse relacionamento com a McKenna. Eu trouxe o McKenna várias vezes para o Brasil. E viajamos juntos, né? Ele se tornou muito amigo do Edson Bueno da Mil também. A gente ia lá na casa do Edson em Búzios. Eu lembro que uma vez eu fui com o McKenna correr na praia, né? E o Edson tinha 7 seguranças, né? E os 7 seguranças saíram correndo atrás da gente. Eu tenho a foto disso, Sandrão. E o McKenna era um cara brilhante, né? Um cara diferente, uma visão diferente. Quer dizer, né? ele nunca compartilhou essa memória com você, com ninguém, só quando você o convenceu a fazer um texto. Quando o Steve Jobs morreu, né? E aí eu falei, Regis, vamos colocar pelo menos para o pessoal que admira essa história, né? E também o seu papel nisso aí. Escreve aí um artigo pra gente, vai? Só para nós, para HSM Management. Sandro, escreve um artigo de 25 páginas. 25 páginas. 25 páginas. Não, a base desse nosso podcast é o artigo do McKenna, que tem 25 páginas. Vocês não sabem como esse artigo é top. É um pocketbook, entendeu? E assim, como ele é... E sabe o que me chamou a atenção, Salibão? Ele escreveu esse artigo antes dos filmes sobre Jobs. E aí, quando você lê o artigo, tudo bate. Porque no artigo, ele comenta várias passagens que a gente viu em Hollywood. Exatamente. Então, tudo bate. Só que ele estava no back-office, por exemplo, quando ele conta que ficou dias negociando Jobs, conselho, naquela fase crítica entre o Jobs e quando culminou com a saída dele. Ele estava no bastidor representando o Jobs, trabalhando, porque, na opinião dele, o pior que poderia acontecer era a cisão, e como foi, né? Então, é incrível como bate, né, Salibão? Então, ele participou dos bastidores. Ah, com certeza. Na verdade, ele prestou serviços para a Apple. Aliás, o logo Apple, como ele é feito, sim, teve muito a mão do Regis McKenna, inclusive as 8 cores, né? Que foi uma coisa... Você sabe que... 7 cores. 7 cores. Você sabe que é interessante porque essas 7 cores encareciam, né? Vamos contar para a turma isso? Vamos. Pouca gente sabe disso. O logotipo da Apple, né? E você imagina, nós estamos falando numa época onde o marketing era rudimentar. É importante falar isso, né? Não é que era rudimentar. Ainda estava nos princípios básicos do marketing, sobretudo para uma startup do Vale do Silício, que nem chamava startup. Era uma empresa nova, né, Celibão? O logotipo da Apple, ele foi já construído sem grana, eles não tinham grana, né? Não carecia muito, né? Carecia muito, com 7 cores. O que encarecia demais a sua aplicação, o McKenna comenta que ele pegou um artista de São Francisco chamado Tom Kamifuji, um artista original, para fazer o logo da Apple. Olha a visão do Jobs antes de começar a Apple, Salibão. A visão de marketing. Não só a visão de design. Né, que eu tenho que fazer uma coisa que seja apetitosa, gostosa. E tirar aquela coisa, porque se você pegar o nome dos produtos naquela época, né, tecnológicos, era tudo MX, não sei quanto. IBM, olha o nome das empresas. IBM, HP... Não, o nome dos fundadores, a sigla dos fundadores. Mas tinha, né? O nome dos produtos... TK-85, CP200... Você pega o nome do primeiro computador, que quem inventou, na verdade, foi a Xerox, era letras e números, Sandrão. Excelente. Era letras e números, né? Então esse insight mudou, porque a ideia do Jobs sempre foi fazer uma coisa para as pessoas, né? Porque os computadores, a tecnologia era para o cara do CPD lá em cima. E ninguém mais falava sobre isso, né? Excelente. Então isso foi fazer a palavra, uma coisa para as pessoas. PC, o P é de personal. Quem colocou personal aí foi o Jobs. Então, no fundo, tudo que a Apple faz é tudo personal.
né? O teu iPhone é personal, o iPod é personal, o teu Mac é personal. Tudo é o iPad é personal, tudo é o personal. Apple Watch é Não é personal. verdade? É. Então Só que isso, década de 80. Exatamente. Então, na verdade, a essência da Apple nunca foi perdida, né, Sandrão? E aí, Salibão, falando em essência da Apple, você já trouxe um primeiro insight importante dessa nosso aprendizado. A capacidade que o empreendedor teve começando o negócio sem grana, de escolher um mentor adequado para sua jornada. E o Makina comenta sobre como o Jobs era visionário. E ele fala, até peguei um trecho aqui do texto, Salibão, ele fala assim, ó, ele tentava me fazer comprar visão para tudo. Ele não me vendia coisas, ele me vendia uma visão. Mas muito possivelmente, foi vendendo essa visão que ele consegue atrair um dos principais mentores da época do Vale do Silício para ajudá-lo a construir essa... Olha a importância da visão. O Jobs era um visionário, né, Salibão? Agora, Sandra, eu tive acesso a histórias que não estão nesse artigo, né? Sim. Porque o Makina teve que ser polido. A história não é proibida. Não é proibido. Você não vai ter problema. Nós vamos ter problema. Não vamos ter problema, não. Né? Então tá bom. Legais. Quando o Steve Jobs e o Steve Wozniak entraram na sala do Makina, né? O Steve Jobs entrou descalço. Jobs é muito louco, descalço. Com o jeans furado. Né? o Wozniak era um cara até que um pouquinho mais arrumado. E aí eles entraram já com o computador, né? Já mostrando o que seria o computador pessoal. E aí o Makina falou assim, nós temos que sair da revista técnica, porque o Wozniak, ele queria que fosse apresentado numa revista técnica. Bits and Bytes. Pra como é que chama? Hobby. Pessoas Desenvolvedores. Não, hobby. Pessoas que tinham a tecnologia como hobby, né? Tá. Porque o computador, a construção dos computadores era feito só para o clube do hobbies. Porque, os geeks, exatamente, né? E aí eles entraram em discordância. Aí é uma história que não está no artigo. Né? O Wozniak falou assim, o que um cara de relações públicas vai me dizer o que eu tenho que fazer? O Makina falou, fora daqui. Mandou pra fora os dois daqui. Fora daqui. Sumiu, tirou os caras pra fora. Aí no dia seguinte, isso não tá no artigo. No dia seguinte o Jobs liga pro Makina, por favor, deixa, eu vou sozinho. E a partir daí a relação sempre foi com o Steve Jobs, nunca com o Steve Wozniak. E era uma visão eles brigaram, equivocada. A hora que chamou assim, um cara de relações públicas vai tocar no meu computador. Não é? Mas ele era apaixonado pelo produto e o Jobs sabia. Isso, inclusive, o Makina comenta claramente, né? Essa visão que o Jobs sabia que o computador tinha que ser intuitivo, fácil de usar, a tecnologia tem que ser acessível, né? Tem uma parte que o Makina comenta, ó, Steve instintivamente sabia o que seria necessário para expandir o mercado. Um usuário amigável, mais intuitivo, pronto para usar o computador. Essa era a visão. Parece que você está falando palavras de hoje. Agora, né, Salibão, nós falamos de Customer Centricity. Pois é. Nós falamos de Jobs to be done em 2018. E você sabe uma coisa que nem o Jobs entendeu? Que talvez não está colocado de uma maneira muito forte, né? Porque o Makina era muito humilde em questões do trabalho dele, tanto que nunca quis expor ele podia ter ficado muito famoso, mais famoso ainda, né? Expondo essa relação. O mentor do Steve Jobs? Pois é. Cara. Ele falou, ele olhou, quando o Steve Jobs falava do computador, ele olhava para o Steve Jobs. E ele falou assim, você vai ser o cara, você é a cara da Apple. Você é o WizKid, sabe aquela coisa? Por quê? Porque a indústria americana, no final dos anos... lá nos anos 70, né? Final dos anos 70, estava com a moral muito baixa, porque os japoneses estavam vindo. Sim, é a época da Toyota Way, toda aquela visão da qualidade total. A globalização estava vindo, né? Então a moral deles estava muito forte. Exatamente, Salibão, então, 70, 80. O Makina falou, cara, vou botar essa coisa de WizKids, que ele chama, né? O garoto gênio, né? E funcionou, né? Funcionou. O Jobs virou um personagem, né? Salibão, e tem uma coisa fundamental, que quando a gente fala dessa perspectiva da Apple como uma empresa inovadora, tem total relação com tudo que a gente está construindo sobre a inovação, que ela demonstra cabalmente que a inovação bem-sucedida parte do cliente. E o Jobs, a despeito de ser um apaixonado pelo produto, um perfeccionista pelo produto, ele era um perfeccionista para entregar um produto excelente para o cliente. Sim. Esse era o ponto, para o usuário. Nós temos aí um vídeo na nossa apresentação onde o Jobs fala assim, tudo começa com o cliente, não com a tecnologia. Exatamente. Ele falou assim, eu aprendi assim, com sofrimento, porque
não é o que os engenheiros pensam, é o que o cliente pensa. Comece a pensar sobre o olho do cliente e não sobre o olho do engenheiro, que quer construir coisas mirabolantes e depois vai tentar enfiar na garganta do cliente. Não vai acontecer. E, Salibão, a gente tem recebido e inclusive, essa mensagem vale para o amigo que está nos assistindo, vale para quem está nos acompanhando. Muitos da nossa audiência é composta por empreendedores de pequenas empresas ou médias empresas, que por vezes têm um estranhamento com os conteúdos que nós estamos falando aqui de Apple. Gente, nós estamos falando de Apple numa situação que ele não tinha dinheiro, não tinha nenhum recurso, Salibão. Nada. Então, o conteúdo que a gente está trazendo, sim, vale para você que tem uma empresa pequena e média. Sim, é para você. Porque o Steve Jobs era um fundador de uma empresa que sem recursos pequena. Se ele pode, por que você não pode? Então não se iluda que esse conteúdo, só porque a Apple é a maior empresa do planeta, não é adequado ao seu negócio. Nós falamos de visão, centralidade do cliente, inovação a partir do cliente. Por que não é possível em negócios menores ou de outras características? Quem te enganou? Sacou? Tem uma fala do Makina que eu vou ler que é maior, Salibão, mas eu fiquei impressionadíssimo com isso. Que mostra essa questão lembrando da turma, inovação. pessoal, esse artigo foi escrito exclusivamente para a revista HSM. Ninguém Médio. tem isso. E é uma das coisas mais que eu treasure em inglês, né? Tenho como tesouro, nas coisas que nós conseguimos para HSM. Não, e fica até o final que você vai ter uma... Salibão é danado, ele vai conseguir fazer um negócio pra você... Bem, enfim, depois eu falo. Salibão, é a história como o Makina fala que o Steve Jobs não se contentava com medíocre. Eu vou ler um trecho aqui que é um dos que mais me impressionou desse artigo. Em uma manhã de sábado, Steve veio à minha casa e disse: "Você pode vir comigo por 1 hora? Quero lhe mostrar uma coisa." Pediu. Fomos de carro até um pequeno escritório, transformado em laboratório, não muito longe dos prédios da Apple na época. Aquele lugar, logo entendi, não fazia parte do complexo Apple. Na sala havia mesas de laboratório cheias de equipamentos de teste, cartões de circuitos e monitores. Steve fez um dos engenheiros demonstrar o sistema que ainda era apenas um monte de partes mal conectadas. Aquele era o protótipo do Mac. Uhum. Né? Que inclusive no filme aparece. Lembra que no filme ele pega um monte de gente para ir montar o Mac? No filme do Jobs aparece. Eu estava um pouco desconcertado com o fato de que aquilo ia se converter no próximo computador insanamente grandioso. Mas Steve... Insanely great. Insanely great. Isso, Salibão. Mas Insanely Steve great. parecia uma criança na véspera de Natal ao afirmá-lo. Olha a visão do cara. Ele pegou o cartão de circuito da placa-mãe da bancada de engenharia e me mostrou como o design era clean. O cara era apaixonado. Finalmente, estava tão entusiasmado com o design interno quanto com a parte externa. Ele está tão apaixonado com o design, que era a funcionalidade para o cliente, do que com a parte interna. Olha que você falou a diferença dele para o Wozniak. Steve decidiu que controlaria o projeto do Mac, desde o design até o produto acabado. Lembra que isso aparece no filme. O novo computador, olha a visão. O novo computador substituiria todos os existentes e zeraria a Apple, que sem dúvidas voltaria a ser a líder de inovação. Isso é incrível, né, Salibão? E quem viu o filme, né, quem assistiu o filme do Steve Jobs, isso é retratado, ele ainda estava na Apple, aquele momento que ele pega vários campeões, são os pirates, né, os piratas da Apple, leva todos eles para um local específico e monta um computador. Lembrando, pessoal, volto a enfatizar, esse artigo foi escrito antes do filme. Olha como as coisas batem e o Makina foi um protagonista disso. Agora, o que isso mostra, né, Salibão? Primeiro, o cara não acreditava no que era impossível, pensava no cliente, por isso o design é tão importante. Até hoje a Apple ela é reconhecida pelo design e revolucionou o mercado a partir de uma premissa simples, né, Salibão? Mas complexa. Orientar o desenvolvimento dos seus projetos a partir do cliente. E não dos engenheiros. E não dos engenheiros. E deve ser difícil, né, Salibão? Porque é uma empresa de engenheiros. É, porque o engenheiro ele quer construir coisas maravilhosas, né? E achar que todo mundo vai querer o produto dele, né, Sandrão? Não há dúvida. E o Jobs ele tinha a humildade de ouvir o cliente para fazer mudanças, né? E toda a narrativa do Jobs, né, ele foi orientado, o desenvolvimento do produto foi sempre a partir do cliente. Por isso que ele transforma a humanidade com o smartphone, com o iPhone, né, Salibão? Lembra a gente nunca pode esquecer que o iPhone foi o primeiro com tela touch, simples pra caramba, um design absolutamente funcional em contrapartida aos teclados da época. Como ele levou isso a vida toda, inclusive na passagem onde ele é no tempo em que ele ficou fora da Apple, sendo um dos conselheiros principais da Pixar. Né? Como essa visão sempre teve muito presente no DNA dele, até no desenvolvimento de produto, do desenvolvimento de produtos até o desenvolvimento dos negócios, né, Salibão? Ah, com certeza, né? E o Jobs, ele foi
teve a capacidade de entender que ele precisaria de pessoas, né? De como mentores dele, né? Nessa jornada, né? Principalmente muito voltado ao marketing, produto, talvez pouco com relação à gestão, né? Eu acho que ele subestimou um pouco, depois a gente vai falar sobre isso, mas com relação ao marketing, né? Ele sempre teve o Regis, né, do lado dele o tempo todo, né? Várias passagens, né? E eu tive acesso a isso, e eu falei, cara, um dia ele vai ter que escrever sobre isso, né? O Salibão, você colocou um elemento que vale a pena a gente falar, né? A importância de como o Jim Collins coloca, né? A pessoa certa no lugar certo, né? Por isso que ele falou first who, né? O Jobs era um líder... First who then what? First who then what? O Jobs era um cara revolucionário, visionário, mas ele não era um zelador, né, Salibão? Ele era um edificador, né? Ele era um arquiteto, né? Ele não era um síndico, né? Ele aprendeu com o tempo essa lógica, né? Mas aí vem a importância de você colocar as pessoas onde elas podem extrair o seu maior potencial e complementarmente desenvolver outros perfis que possam entregar o negócio, né, Salibão? Acho que essa é uma boa história que mostra isso, né? Ah, com certeza, Sandrão. Principalmente os jovens, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Você tem alguns tipos de empresários, né? E empresárias, né? São aqueles que começam mais no meio da carreira, outros mais lá longe, né? Que a gente vai falar do Ray Kroc, né? Que começou com 52 anos a expandir o McDonald's, né? E o Steve Jobs começou com 19, 20 anos, né? Então, quando ele foi... o board, né, da Apple, porque a empresa cresceu rápido, eles começaram a reclamar muito, porque o Steve Jobs ele era um moleque, né? E muito impulsivo, né? Muito genioso. Tinha pouca paciência com pessoas que não eram brilhantes como ele, né? E gritava. E no final do dia, ele acabou sendo afastado, né? Da Apple, né? A empresa que ele fundou. E aí perguntaram para ele, falou assim, mas nunca ninguém me ensinou a ser CEO, né? E me chama a atenção, Sandrão, quando eu vi agora recentemente na Apple TV, né, no canal da Apple, um documentário sobre o Becker, né, Boris Becker, né, e o Boris Becker ele ganhou milhões, assim, mais de 150 milhões de dólares, perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E foi preso ainda. Ele ficou vários meses preso por questões Pensão, lá de imposto da Inglaterra, o cara manda dinheiro para cá, manda dinheiro. Ficou preso. E ele, logicamente, usaram ele como um marketing de... Tem um pouco disso também. Mas é o que ele fala no documentário dele, né? E agora ele está se recuperando, né? Com 56 anos, voltando, se recuperando. Ele fala assim, mas nunca ninguém... Eu não pedi para ganhar o Wimbledon com 17 anos. Você está entendendo? Eu não pedi para ganhar o Wimbledon com 17 anos. Então o que acontece? Essas pessoas precoces, né? E eles têm a genialidade, mas as pessoas também esperam muito deles, né? Não, o cara ganhou o Wimbledon, o cara fundou a Apple. Cara, o cara não é. Ninguém é perfeito. Ele precisa ter. Precisam dar uma base para ele, né? Precisam dar uma base, né? Puxa, como é legal isso que você está falando, porque isso vem. Pô, lá no meu sucesso eu estudei mais de 30 empreendedores e tal. A gente tem que tomar muito cuidado, né, Salibão? Porque a gente tende a endeusar as pessoas e atribuir uma responsabilidade muito grande a todos. Eles são seres humanos. Nós todos temos dificuldades, desafios e não fazemos sempre todas as coisas certas. O Jobs é um caso clássico, né? Existem muitas cobranças, às vezes, quando a gente fala do Jobs. Puxa, mas ele era genioso, ele era isso, aquilo. Nunca ninguém ensinou ele a ser CEO. E assim, ninguém é perfeito, 19 anos, você percebe? Né? E Salibão, o Makina fala uma coisa que me chamou muita atenção, que eu grifei aqui, Salibão, que tem tudo a ver com o que você fala. Ele comenta que o Jobs ele não se encaixava na fórmula tradicional como líder. Esse é um outro aspecto. Ele era um outsider desde o começo. Então ele comenta assim, ó, o Steve nunca se encaixou numa forma tradicional de liderança. Ele era criativo de verdade e se movimentava para além de qualquer fronteira. Isso, de um lado, trazia a capacidade de inspiração como ninguém. As pessoas queriam a liderança dele e segui-lo, mas, por outro lado, lhe afastava da visão da execução e da operação. Sim, que é essencial para a empresa. Vai crescendo, não tem jeito, né? Você tem que ter um board, você tem que ter processo, você tem muita gente, né? Você tem muita coisa, né? Mas você me alertou de uma coisa na nossa jornada, e você até já construiu essa narrativa em algumas apresentações. O Jobs, ele se transformou como líder ao longo do tempo. Ele né? Foi com dores, né? Que ele saiu da Apple, né? Tiraram ele da Apple, né? Ele não queria ir embora, né? E foi mandado embora pelo cara que ele contratou, né, na verdade, né? Eu
posso contar uma história do Sculley que não está aí no artigo também, né? Pode contar. E, O Sculley não vai processar a gente. Não. Acho que não, né? Ele tá bem. Ele falou isso para mim, né? Então tá bom. E o John Sculley, ele foi presidente da Pepsi, e o Jobs, ele tinha certeza que ele precisava de alguém forte de marketing nessa história. Isso. Então, o perfil... Olha a visão do Jobs. Eu quero o maior cara de marketing da história. Exatamente. Só para contextualizar, pessoal, tem muita gente jovem conosco, né, Salibão? A Pepsi, ela revolucionou o marketing. Exatamente. Foi naquela época do Michael Jackson, Coca versus Pepsi. A Pepsi, ela conseguiu incomodar a Coca-Cola com uma estratégia de marketing avassaladora. Naquela época era blockbuster, né, Salibão? Pois é. E aí eu trouxe o John Sculley para o Brasil, e aí a gente levou ele para Colômbia também, né? A HSM estava na Colômbia. Já tinha saído da Apple? Tinha saído da Apple. Tá. Tinha saído da Apple, né? E ele tinha virado investidor, consultor. Eu, na marra, fui lá no escritório dele 2 vezes. Na segunda vez eu consegui trazê-lo. E nós levamos ele para a Colômbia. A HSM teve uma presença importante na Colômbia, só que foi na área do Escobar. Né? Sim. E aí o Escobar explodia tudo, aí os gurus não queriam mais ir, entendeu? Basicamente, Ainda bem que não até eu guru. paguei o preço do Escobar. Quando vocês virem documentários aí do Escobar, lembra de mim também, porque a Lembra de mim. a HSM teve que sair da Colômbia por causa do Escobar. E o problema, a gente tinha audiência, tinha patrocinador e os palestrantes ficavam apavorados. Mas eu te falar, porque era um alvo fácil pra eles, porque Sim. explodir um palestrante americano, cara... Pois é. Esse é outro papo. Aí no caminho pra Colômbia... Outro episódio. No caminho pra Colômbia, eu perguntei... John, você vai me desculpar, mas eu tenho uma pergunta muito importante, muito privada pra falar. Você vai ficar bravo comigo se eu perguntar isso? Ele falou, não, José, fica tranquilo. Aí eu já tinha estabelecido uma relação com ele. Por que você mandou o Steve Jobs embora? Ele falou, José, não fui eu. O board me mandou mandar ele embora. Foi o board que mandou mandar ele embora. Eu não queria. Eu queria que ele ficasse isso lá. É retratado, né, na história também. A pressão mas do board foi muito grande, mas o né? Jobs Mas ele teve que achou, tomar a decisão. o Jobs achou que levou ele pessoalmente. Achou que ele foi mandado embora. Se vingou. Foi vingança. Aliás, o assim. Jobs não só depois deu troco nele, mas deu troco no presidente do conselho, no conselho, em todo mundo. Ele não deixou quieto essa história. Mas não foi, entendeu? Assim, ele foi. Mas, Salibão, mas assim, engenheiro de obra pronta, né? A Apple tá passando por sérios desafios mesmo, né? E o Jobs era um indomado, né? Um indomável, né? Naquela época, né? Naquela época. Eu acho que realmente era um desafio lidar com isso, devia ter muita maturidade para lidar com isso, porque... E veja, né? Como a gente sempre fala, né, Salibão? As adversidades, elas são uma fonte incrível de transformação e evolução. Graças a essa ruptura, o Jobs ele vira uma outra pessoa. É só você ver os vídeos do Jobs antes e depois. Mas a pessoa vai ficando mais velha, que nem eu digo, né? Se uma pessoa, ela tem a oportunidade de, com a idade, né, de ficar mais wise, né? Ficar mais sábia, né? Ou não, né? Eu já vi muita gente ficar mais velha e ficar do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que aproveitar a idade, porque basicamente eu queria de novo ter meus 30 anos, né? Você mas tá bem, mas você tá na melhor fase. Eu prefiro o Salibão agora. Mas o que a gente tem que aproveitar com a idade é ficar mais sábio, né? E Sim. o Steve Jobs, ele soube ficar mais sábio. Soube. Ele soube amadurecer. Ele não voltou gritando com todo mundo. Ele voltou, até tem um slide na minha apresentação, numa das minhas palestras, eu tenho o Steve Jobs, ele na Apple com uma cara de jovem, depois ele voltando com menos cabelo, com rugas. Até o physique do Hulk, como é o nome? Até o gestual, é tudo diferente. Ele voltou. Mais sereno. Ele voltou, logicamente, com a pegada dele, né? E é gozado que ele não voltou como CEO da Apple, né? Ele voltou como consultor da Apple, né? Pra andar lá. E na verdade, ele nunca assumiu essa função de CEO da Apple, né? Tanto que o cargo que ele dava para ele mesmo era CIO, Chief Integrator Officer, né? Que a gente coloca no nosso livro Liderança Disruptiva, né? Conector. Esse é o ponto, né, Salibão? Ele era um visionário. E como poucos. E assim, como visionário, outro tema que me chama muita atenção, que o Makina enfatiza no livro, o comprometimento do Jobs com a visão de longo prazo. Não era um cara orientado a... E ele tem uma fala, porque vamos pensar, Salibão, 1984, 85, até 90, o Vale do Silício ainda era ali próximo ao Velho Oeste, né? Quer dizer, ainda era um espaço a ser desbravado. O Makina comenta que ele teve uma conversa com o Jobs, onde ele falava sobre as novas empresas que estão surgindo. Olha que interessante, Salibão. Em 1990, por aí. E ele já chamava atenção empreendedores que queriam montar empresas para vender. Porque é quando os fundos de Venture Capital começam a se consolidar no Vale do Silício. Começa a haver um maior afluxo de receita para investimento em empresas novas, né? A Apple foi uma das responsáveis por isso, porque evidenciou o Vale do Silício.
E o Jobs tem uma fala, tem uma aspas aqui do Jobs, ele fala assim, ó, Salibão. Aí, essa é a fala do Makina. Steve queria construir uma presença duradoura no Vale. E aí ele cita uma frase do Steve. Ninguém mais quer construir uma empresa? Exatamente. Sandrão, isso é muito importante. Porque o que a gente mais vê hoje, né, a grande maioria dos empreendedores que eu vejo hoje, eles estão lá para criar uma tecnologia, criar alguma coisa e já passar para frente, Sandrão, entendeu? Já vender alguma coisa rápido. E o Steve Jobs sempre quis criar uma empresa, né? Sempre. Isso é raro hoje no mundo do empreendedorismo. Eu vejo, pelo menos eu sei, tem exceções que querem criar uma empresa grande e tal, mas o que eu vejo me perturba um pouco, sabe, Sandrão? Essa coisa de que o que o Steve Jobs, o Jim Collins, ele escreveu até um artigo sobre isso, né? Built to Flip, sendo construída para passar para frente. Passar para frente. Olhando o exit, né? Olhando a saída. Exatamente, né? Onde ele critica muito Salibão, isso. A provocação que eu faço, e de novo, com todo respeito, cabe qualquer empreendedor, né? Não estamos recriminando nada, mas é só uma reflexão. Você construir alguma coisa pensando na saída... Ah, não. É terrível. Você entendeu? A grande maioria não chega lá. E aí a minha tese é o seguinte. E desde o meu sucesso, constrói alguma coisa para ser... Como é que é o Drucker que comentava, né, Salibão? Não, você comenta do Kotler, que toda hora fala que valor você está criando com o seu negócio, né? Construa alguma coisa para criar valor aos seus clientes, a todos os stakeholders, que se você criar valor de forma sustentável ao longo do tempo, o maior valor possível vai ser atribuído a esse negócio. Exatamente. A saída é consequência. Você ter a liquidez nesse investimento é consequência. Que é honesta, é justa, não estamos falando nada disso. Quantas vezes você já vendeu HSM? Umas 12. Não é nada disso. 5. Não é nada disso. Mas tô falando, mas você não construiu o HSM para sair, né? Você construiu o HSM para criar valor. É o negócio do Steve Jobs que mostra aqui com a Apple. E mais, Salibão. Continuando nessa trajetória do Jobs, quando ele sai da Apple, o que ele monta, Salibão? Sandrão, eu queria fazer outra observação aí, né? Faça. Porque vários jovens empreendedores vêm até mim, né? E até você também. E eles vêm com uma questão, né, de eu preciso de investidores, né? A minha primeira pergunta, eu falo, mas você precisa de investidor para quê, exatamente? Né? Para quê? Por exemplo, lá atrás, quando a gente não tinha dinheiro nenhum para começar a HSM, a gente tinha investidor. E eu tô falando, a melhor decisão que eu tive na minha vida, junto com o Harry, foi não ter investidor no começo. Exatamente. Não tem investidor. Não ter sócio. Não temos sócio. Então, só tenha sócio investidor se você realmente precisar. E tem mais. Se você não conseguir fazer sozinho, você não vai conseguir fazer com o investidor. Você não validou a tese. Não validou a tese. Você não validou a tese. Né? O dinheiro... Jovens empreendedores, cuidado com isso. E aprendam com quem fez. Nós estamos falando de um empreendedor que fez um projeto valiosíssimo, então falando só com Steve Jobs. E veja, Salibão, quando o Jobs, o Makina comenta isso, quando o Jobs sai da Apple, o que ele monta? Ele começa a entrar em conselho da Pixar e tal, mas ele monta uma empresa. Sim. E nessa empresa ele monta o Next, né? E o Makina comenta, Salibão, olha como o Jobs ele era apaixonado pela Apple, né? O Makina comenta o seguinte, ó. Steve queria mesmo ajudar a Apple com o negócio que estava montando. Ele afirmava que a sua nova empresa poderia desenvolver uma tecnologia que beneficiaria a Apple. E o Jobs comenta, talvez possamos desenvolver uma nova e bem-sucedida linha. Steve não imaginava como aquela afirmação seria visionária. 11 anos depois, a sua Next foi comprada pela Apple, facilitando o retorno de Steve à companhia. Lembra que para trazer o Jobs de volta, eles fazem o que primeiro? Compram a Next, trazem a Next e o Jobs junto como consultor. Foi uma estratégia também da Apple, porque ela viu que ela está perdendo o vício. Então, mesmo quando sai da Apple, ele monta uma outra empresa, ele acreditava nisso. Pois é, Sandrão, e uma das coisas, né, que ele acusa o erro dele quando ele estava na Apple foi concentrar demais no hardware e pouco no software, né? E foi com a Next que ele entendeu o software, né? E foi com a Pixar que ele entendeu o software. Então ele volta para Apple focado também no software. E essa que é a revolução. iTunes, bom, excelente. iPlay, todos, é verdade, né, Sandrão? Porque veja, vamos fazer uma linha do tempo. Na Apple ele era apaixonado pelo design. Pois é. Tanto que ele não era apaixonado porque ele estava dentro, né? Eu creio que com a Next e com a Pixar, que ele vai entender essa lógica da computação gráfica, do efeito da computação numa indústria de entretenimento, ele começa a entender os benefícios e, de novo, né, Salibão, a evolução da tecnologia, ela começa a ganhar tração, os softwares ficam muito mais poderosos, Salibão. Ele começa a entender como o software podia ser revolucionário para transformar o negócio. Vamos dar um salto no tempo? iTunes, iPod com iTunes, mas, sobretudo, o iPhone
com o Apple Store, ele entende que ele podia ter um batalhão de desenvolvedores desenvolvendo aplicações para aquela máquina que já era fantástica. Ele alia o design com o desenvolvimento. É um visionário. Foi Esse é um cara... Foi aí que matou. Pô. Agora, aprendeu quase quebrando a empresa, né, Sandro? Você viu que coisa, né? Não aprendeu de uma maneira tão fácil, Então, tão eu falo simples, né? sempre, né, Salibão? Tem até um slide que eu mostro, né? Quando a gente pensa em evolução da empresa, a gente pensa como uma seta ascendente. E eu falo, é mais como se fosse um eletro, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? E aliás, eu faço até uma alusão a isso, né? É bom que ela suba e desça. Porque num eletro, quando você tem uma linha flat, o que aconteceu com o indivíduo? Ele morreu. Então é natural que para você evoluir, você tenha que descer e subir, mas aprender com o erro, voltar mais forte e ter resiliência para manter essa linha reta. Isso é um problema hoje das redes sociais, Salibão. Porque ninguém compartilha o que deu errado. Só compartilho quando eu tô no jatinho, quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô num belo restaurante. Ninguém compartilha que para chegar lá teve que ralar, muita coisa deu errado e às vezes tá dando agora, né? O Steve Jobs é um caso clássico. Com as suas imperfeições, gosto muito da vulnerabilidade, né? Demonstra suas vulnerabilidades. Ninguém é perfeito, né? E como ele, com essa visão, conseguiu dar um looping e construir sua Apple, a maior empresa do planeta, né? Tá ali com a marca e tal. Agora, sabe o que é interessante? O que une o McKenna ao Jobs, Sandrão? É que os dois, talvez, foram os únicos caras na Apple. Foram os únicos caras na época, não Apple. Na época. Que humanizaram a tecnologia. Sim. Humanizaram a tecnologia. Os dois tinham uma visão de humanizar a tecnologia. Tanto que o McKenna ficou muito famoso exatamente por isso, né? Que ele conseguiu humanizar a tecnologia. E o Jobs também. Mas eu lembro, Sandrão, que foi logo no começo, eu estava lá na Carolina do Sul fazendo minha graduação na South Carolina, onde os PCs não estavam vindo, estavam lá no Silicon Valley ainda. Sim, era aquela tela verde. A minha aula de tecnologia da informação, whatever que chamaram, né? Cara, eles davam um monte de cartões perfurados. A gente ia no CPD com aquelas máquinas, aquele barulhão e aquele monte de gente com um monte de papel. Cara, aquilo lá dava um medo, assim, Sandrão. Um negócio horroroso, né? E ele conseguiu mudar toda essa história através de uma visão humanizada, né, Sandrão? Humanizada. E vamos trazer isso para o nosso valor, para o nosso presente, né, Salibão? Hoje nós vivemos num mundo onde a tecnologia ela é onipresente, sobretudo com inteligência artificial e outras aplicações. Cabe ao empreendedor, seja no seu negócio, seja com clientes, humanizar o uso da tecnologia para torná-la palatável tanto para o público interno quanto para o público externo. No nosso livro Liderança Disruptiva, a gente fala sobre o líder algorítmico, que não é aquele que sabe programar, que é um geek. Não. É aquele que sabe o uso e potencial da tecnologia para incrementar a forma como toma decisões. O Steve Jobs é um excelente exemplo disso. Ele usou a tecnologia a seu favor para revolucionar o mercado. E, de novo, eu faço essa ressalva. Não é que ele tinha dinheiro, ele não tinha capital financeiro. O que ele menos tinha era capital financeiro. Ele tinha uma visão, uma habilidade em conectar os pontos, mas também, a despeito de ter esse estilo dele muito peculiar, ele era bom de networking, Salibão. Como ele foi capaz de atrair um dos maiores mentores da época para o campo dele. Sim. Ele era bom do babado. Ele sabia fazer networking, envolver as pessoas, vender a sua visão. E através do McKenna, né, ele apresentou o McKenna para um cara chamado Don Valentine, que é um cara que teve muito sucesso lá de investimentos, e o Don Valentine apresentou ele para o Mark Markula. E o Markula foi o principal investidor da época. Foi o cara que deu a base, né? Quem veio... O Markula aparece no filme como um dos caras do conselho que depois o Jobs fica triste com ele. É o cara do conselho que tentava segurar o Jobs de todo jeito, foi o primeiro investidor forte do Jobs, né? E veja, foi o McKenna, por meio do McKenna que ele chegou lá. Salibão, pelo amor de Deus, que conteúdo, hein, cara? Legal, né? Valeu a pena, né? Olha só, antes de eu dar o recado principal, que você tem um presente aqui pra você. Salibão, de novo a gente tá falando aqui de liderança, né? Antes de ir pro livro, vamos falar só uma coisinha, pessoal. Não tô falando de liderança aqui, não estamos? Se não desenvolver as habilidades corretas do líder, ele não vai adiante, né? Então aí, ó, não sei se vai dar tempo para você que está se unindo a nós agora, mas nos dias 26 e 27 de abril, nós temos o nosso workshop Liderança Disruptiva em São Paulo, onde você vai estar próximo de nós dois. Salibão tem os 3, 4 conteúdos que ele vai apresentar que são incríveis. Exclusivos. E inéditos. Você quer saber essas histórias, Salibão, da fonte? Quer perguntar para ele lá? Nós vamos estar lá. Então são 2 dias inteiros em São Paulo, presencialmente no Learning Village da HSM, só falando sobre liderança.
Nós vamos trabalhar todo o nosso contexto de liderança disruptiva, mas também vamos trabalhar o poder das perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. Lifelong learning, aprendizado contínuo, né? Como as principais mentes brilhantes da humanidade aprendem. Equipes de alta performance, como estruturar equipes de alta performance. Convidados, contexto do aprendizado, vamos ter lá a Maíra Abimorá, CEO da Intel, que está revolucionando o ensino e tecnologia, e Álvares Cocair, da Link, principal escola de empreendedorismo do Brasil hoje, para falar como eles ensinam de uma forma diferente para que a gente possa ensinar nas empresas. Vamos ter um grande líder, né? Um CEO daqueles, o Eduardo Gouveia, foi presidente da Múltiplo, Cielo. Queremos trazer para o Gouveia como é essa transição, né? Nós vamos trazer para vocês, por exemplo, vamos falar de plataformas. Como é o líder nesse mundo de tecnologia? Vamos trazer um head de RH que está acostumado com liderar empresas em scale-up, empresas em crescimento? Luiz Massad. Foi head de RH da Magalu, agora ele é da Umie, para falar como é liderar processos de pessoas em negócios de alta escalabilidade e crescimento. Fora isso, vamos ter dinâmicas, vamos ter tudo, né, Salibão? É um evento e tanto, né, Salibão? Tudo que você precisa saber para ser um líder ou uma líder nessa área exponencial. Oportunidade única, né? Única. Não sei se quando você ainda estiver nos assistindo, eles vão ter vagas. Mas faça lá a sua aplicação, porque seguramente a nossa equipe entra em contato e a gente vai ver da melhor forma possível. Salibão, que livro você vai indicar para a turma? Puta desafio, hein? Nós tivemos aqui um conteúdo desse. Que livro você vai indicar para a turma? Você sabe que é interessante, né? Porque a palavra que a gente mais vê hoje sendo falada dentro do mundo da tecnologia é a exponencialidade, né, Sandrão? Exponencialidade. E muito dessa coisa foi associada à Singularity University, Sem né? dúvida. Que, curiosamente, foi concebida num evento da HSM em Nova York, né, no World Science Forum, né, onde, modéstia à parte, Salibão teve a visão de entender que as tecnologias de hoje, eu estou falando há 22 anos atrás, Sandrão, que essas tecnologias hoje seriam protagonistas do mundo empresarial. Eu fiz um evento desse, e quem estava lá foi o Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil se juntou ao Peter Diamandis, fundaram a Singularity University, que popularizaram a exponencialidade. Perfeito. Mas quem é o pai da exponencialidade, na verdade, foi, o Steve Jobs, né? Ou talvez o Gordon Moore, né? Através do microprocessador. Que o Jobs, né? eu acho que foi quem levou Moore isso. Começou, ele implementou isso, né? O Moore pensou nisso, o Jobs, através da exponencialidade. O que é exponencialidade? Colocar as coisas na mão de todo mundo, né, Sandrão? Modelos de negócios na mão de todo mundo, não é mais confinado, né? E o Ray Kurzweil e o Peter Diamandis, né? Desenvolveram essa área, né? E trouxeram essa coisa para mais gente, para entender essa nova dinâmica de pensamento que nós temos hoje. E o Peter Diamandis, junto com o sobrinho do Philip Kotler, o Steven Kotler, né? Sobrinho mesmo, escrevendo esse livro, que já foi publicado já há alguns anos, né? Chama As Oportunidades Exponenciais, que ajuda a gente a entender esse novo pensamento exponencial, ajuda a entender essa dinâmica de pensamento. Que se você imaginar, mas como é isso? Se vocês imaginarem que a Blockbuster e a Apple, a Blockbuster e a Kodak, elas quebraram por não entenderem essa nova mentalidade de pensamento, esse é um livro que ajuda muito a você fazer o teu mindset, apesar de já ter alguns anos. Sim, Mas o framework, o mindset está todo aqui. E a Apple é isso. Com certeza. E a Apple é isso. Muito bom. Oportunidades exponenciais, Peter Diamandis e o Steven Kotler, sobrinho do Philip Kotler. Conteúdo bom hoje, hein, cara? Esse daqui é um dos melhores. Mas vamos lá, ó. Você aí, ainda não nos segue? De novo, eu vou enfatizar. Nos siga. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Muitos têm nos falado, como eu posso ajudar vocês nessa causa? Como eu posso contribuir, já que esse conteúdo é voluntário? Você tem um jeito de contribuir. Nos seguindo, não deixe para depois, e compartilhando esse conteúdo, né? Vamos aumentar esse movimento que é tão virtuoso para trazer um conhecimento relevante numa área muitas vezes árida, né, Criar empresas mais poderosas aqui no Brasil, né? Criar empresas mais poderosas. Nós estamos numa situação meio árida às vezes, né, Salibão? E outro, muito conteúdo superficial. Vamos nessa, pô. Vamos aí, né? E segundo, faça seu comentário. O que você quer que a gente explore? De novo, eu vou falar de novo, como eu comentei no começo. Hoje, quase metade de todos os nossos conteúdos do mês são de sugestões da audiência. Como o Salibão fala, nos provoque. Nos provoque.
Lembra que eu falei pra vocês do presente? É o seguinte, essa é boa. Salibão conseguiu uma coisa aqui de ouro. Simples. Você vai ter aí na descrição um link. É só você acessar esse link, colocar seu e-mail e você vai receber o artigo completo do Máquina. São 24 páginas. Eu vou falar, ó. Ó, eu tenho 2 páginas de anotação. Só para esse papo aqui. É um baita artigo. É de grátis, não tem sorteio, é só ir lá, coloca a sua... entra no link, coloca seu e-mail, a gente manda para você o e-mail, o PDF do artigo para você se deleitar, né, Salibão? Gentileza da HSM, né? Empresa que eu fundei, do Reinaldo Gama. Quem tem os direitos é a HSM. Reinaldo Gama, Adriana Salles Gomes, a super editora, que nos deram, que também vão ter a oportunidade também sem dúvidas, de ter contato, de seguir a HSM, de saber o que a HSM Management faz, agora na sua versão digital. Né? E vai ser muito bacana. E veja, nesse conteúdo você vai receber um PDF do artigo e lá você vai ter a oportunidade, num QR Code, para assinar gratuitamente todos os conteúdos da HSM. Um repositório incrível de conteúdo, HSM Management, um repositório incrível de conteúdo gratuito. Eles ofereceram para a gente gratuitamente. Então você baixa o PDF e ainda no final tem esse benefício para quem desejar também ter acesso a um conteúdo tão relevante mundial, né, Salibão? Exatamente. Agradecendo novamente ao Reinaldo Gama e a Adriana Salles Gomes. É isso aí. Conteúdo é de vocês. Então, 2 convites para você. Tem 2 links aí. Um, se você quiser participar do workshop Liderança Disruptiva, tá aí o link para você se inscrever. Agora, você quer ter acesso ao artigo também, é só você colocar. É a forma que a gente... Nós que estamos na abundância, né, Salibão? O que der pra gente distribuir, nós vamos distribuir para todo mundo para mudar, como você falou, transformar esse ambiente em empresas mais competitivas, virtuosas, né? Sair desse nosso complexo de vira-lata aí, que isso daqui não é para mim, não é para você o quê? Isso é para todo mundo. Salibão, a barra está subindo, hein? Como vai ser nossos próximos podcasts depois disso tudo? Excelente presente que você trouxe para a turma. E a sua ideia foi brilhante. Eu acho que a gente conseguiu aqui construir um conteúdo bacana, muito representativo. Muito bom, Salibão. Legal. Show? Continue conosco que tem mais. Toda semana, GA Podcast. Até a próxima.